E aí, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje traremos um vídeo sobre a nova atualização 0.21. Também fiquei 7 dias sem fazer vídeo, né pessoal? Infelizmente é a faculdade, infelizmente não, felizmente, mas infelizmente ao mesmo tempo, né? Mas peço a vocês que deixem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem e não se esqueçam de deixar seu comentário. Então vamos logo para o vídeo trazer as novas coisas lançadas por essa nova atualização. Primeiramente, eu queria falar os caos não, as eras. Estamos na era da esperança, onde há prosperidade, futuro brilhante, cheio de oportunidades. O mundo está cheio de vida e esperança. Então essa é a era da esperança. É uma era onde praticamente é um mundo comum, normal, só que provavelmente os NPCs e criaturas que nascem nessa era são NPCs meio que abençoados, porque eles não nascem com doenças, creio eu, né, porque eu não sei, mas provavelmente ou pode ser a primeira era, que é a normal, é a comum, que sempre em todos os mundos nasce essa era, e tem, é claro, a normal não, as outras 10, né, as outras 10, na verdade 9 eras. Muito bem, está aqui nosso reino, né? O nosso rei aqui, ele tem um nascimento milagroso, aparece um milagre neste mundo, então todos aqueles que nós spawnamos, eles nascem, ganham essa característica. Também eu já tinha meio que desenvolvido algumas coisas, olhado, né? E eu decidi olhar e vi algumas características, mas daqui a pouco eu olho. Por enquanto vamos criar nossos reinos. Tem 3 reinos aqui. Bora ver a parte da parte dos reinos. Temos aqui o ódio, o amor, a inspiração e o sussurro de guerra. O sussurro de guerra é o novo. Tipo, por exemplo, nós queremos começar uma guerra aqui. Só você pegar esse, deixa eu colocar aqui, e escolher outro, tipo um reino que eu quero atacar, tipo esse Kun Kingdom. Aí eles começam uma guerra, declaram uma guerra contra o Kun Kingdom. Aí eu posso olhar o que está acontecendo aqui em guerras. Aí vai mostrar os membros da guerra. Não, mas eu vou, é claro, retirar isso aqui porque eu não quero guerra agora. Eu vou colocar o reino no máximo aqui por enquanto. Vou esperar que eles evoluam, desenvolvam, né? Vou colocar também um reino élfico aqui, por enquanto. Estão matando o rei, coitado. Mataram o rei. Barril. Destruíram aqui um reino, criaram outro reino élfico aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu congelar. Cadê? Deixa eu congelar aqui. Pronto. Olha, agora tem uma nova arte de congelamento. Outra arte nova também, que eu não vou usar aqui, eu vou usar um pouquinho mais aqui no canto, é das bombas de antimatéria. Por exemplo, se eu jogar uma bomba de antimatéria aqui, olha a animação. Deixa eu colocar no mais lento aqui para vocês verem direito, porque é uma animação muito bonita. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu olhar onde é que tá a bomba antimatéria. Aqui. Tá caindo? Tá. Ixi, coloquei várias. Aí é uma nova animação. Olha, tipo, trava o celular pra caramba. Dependendo do celular. Eu, por exemplo, o meu celular às vezes trava. Aí, ó, tá travando um pouco, na verdade, às vezes não. Trava. Isso é um fato. Porque meu celular não é dos melhores dos melhores. Ele é um celular bom, muito bom para jogo, mas mesmo assim ele tem as dificuldades que todos nós temos aqui, que provavelmente você tenha. O celular trava, principalmente um jogo como World Box, que muitos acreditam ser um jogo bem simples. Então vamos colocar aqui um pouco mais de árvores para eles evoluírem, e vou deixar eles evoluírem por um período bem rápido. Por enquanto que eles estão evoluindo aí, vou até pegar aqui a função de desenvolvedor. Me esqueci de falar, agora também tem novas configurações do jogo, tipo você quer colocar uma música, você quer colocar algumas coisas. Deixa eu até aumentar aqui o volume do jogo. Deixa eu pegar aqui, não,
me lembrei agora. Aqui, o fogo, a vinheta, a luminosidade, o fumo, as sombras, as árvores de vento, as luzes noturnas, você pode configurar para melhorar a jogabilidade do seu jogo, ou você querer, é claro, diminuir, tipo, para com que não trave, porque muitas vezes trava. Muito bem, coloquei aqui o modo desenvolvedor, vou colocar Sonic Speed para ir bem rápido. Vou até, na verdade, deixar por enquanto aqui. Enquanto isso, olha, tem ano 12, tem janeiro, fevereiro, Dragon Gelo, espera, deixa eu dar uma pausa aqui. Barco, provavelmente está falando de março, deixa eu ver aqui. Junior. Então agora temos os 12 meses, só que os 12 meses misturados, deixa eu ver, Evogosto, que provavelmente é elfo com agosto, né? Ficou bem legal, bem interessante. Antes que não mostrava os meses, as datas, apenas colocava anos, que era Y, M, que era meses, e D, não era nem D, eu acho, era outra letra, que representava os dias. Porque realmente, deixa eu olhar aqui, porque realmente ficava meio estranho e meio que detalhou, deixou bem bonito aqui, ó, as luas até a próxima era. Então, uma contagem regressiva para a próxima era, que provavelmente será a Era do Sol, onde haverá um calor extremo e claridade, onde o Sol iluminou o mundo. Viver nessa era é difícil, pois as pessoas tentam encontrar formas de sobreviver em condições difíceis. Então provavelmente pode haver queimadas. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Está acontecendo, deixa eu dar pausa. Está acontecendo algum tipo de aliança, de acordo. Deixa eu olhar. Olha, criança da lua, abençoada pela lua, só recebe este bônus na era da lua: 10 de dano, 5 de velocidade, 10 de armadura, mais 3 de inteligência. Deixa eu olhar aqui o que está acontecendo aqui entre os reinos. Eu posso olhar aqui nas cartas. Planos e panos, colocaram errado, planos e esquemas. Planos. Planejar uma aliança com qual reino? Esse reino com qual? Deixa eu olhar. Ele está tentando planejar uma aliança com o reino dos elfos. É isso? Sim, pelo que eu estou vendo. Está aqui o fundador, tudo. Outra coisa também que eu ainda não mostrei pra vocês são os clãs, né? Deixa eu pegar um clã bom aqui. Qual foi o reino mais antigo? Esse aqui. Deixa eu pegar aqui ele. O rei, aqui o clã dele, que é o Pavber Shork, vou chamar assim. O chefe do clã, que é ele, eu posso chamar esse clã de meio que uma família real, porque querendo ou não, são os descendentes dele. Você vê pela cor da pele, pelas características. Deixa eu olhar a característica dele. Nossa, nunca vi essa... Vozes na minha cabeça. Não sei se devo ouvir. Sair da minha cabeça. Diminui a opinião e diminui a diplomacia. Então ele tem, é claro, uma característica ruim. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver se seus filhos, eles pegaram alguma característica dele. Na verdade, a única característica que ele tem, tipo, é essa. Porque essa aqui é com a velhice e essa aqui é que ele nasceu, então não vale. Deixa eu olhar aqui. Nenhum dos filhos tem característica. Oh, um sortudo. Ele tem sorte. Deixa eu olhar aqui. Com Kingdom, então aqui parece que criaram uma nova aldeia. Um reino aqui tá querendo guerra. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Qual o reino que tá querendo guerra com que reino? Ixi, começou a guerra. Deixa eu olhar. Os membros da aliança, que eu vou chamar de aliança, contra os membros da defesa. Os membros da aliança são os reinos dos homens, dos elfos, que parece também, né? O rei dos elfos também se aliaram para lutar contra o reino dos elfos também. Contra também o reino azul. Cadê o reino azul? Qual é esse? Não, o reino azul deve ser... Ixi, começou uma guerra. Deixa eu olhar como é que começa aqui a guerra. O reino com Kingdom está querendo atacar eles. Eles estão indo atrás. Deixa eu olhar aqui. Eu vou mudar aqui os nomes dos reinos e deixa eu olhar aqui. Eu vou colocar o nome desse reino de Império. Império. Deixa eu pensar, Zahard.
que é de um jogo e um negócio que eu conheço aqui. Pô, não tô conseguindo colocar o nome. Zahard, pronto. Deixa eu mudar aqui a aparência do reino. Vou colocar essa bandeira aqui, vou colocar uma coroa para mostrar que tem um rei. E vou colocar vermelho, azul, deixa eu ver qual o primeiro que vai vir. Deixa eu ver, um vermelho preto, um vermelho vermelho é aqui, pronto. Vai ser a cor do Império Zahard. O nome do rei será Zahard. Vou colocar aqui Zahard. Oxe, saudade. Zahard. Vou adicionar, vou colocar algumas características positivas. Vou tirar essa aqui de Vozes na Minha Cabeça. Vou colocar Mente Forte. Vou colocar Forte. Olha, tem essa aqui também, Vida Longa. Ela dá uma idade melhor para o NPC. Tipo, o NPC, por exemplo, o NPC humano ele tem uma estimativa de vida de 100 anos. Já o élfico tem de 150 não, na verdade do humano eu acho que é 80 ou é 70. Já os elfos ele tem uma estimativa de vida de 30 a 40, 130 a 140. Deixa eu olhar aqui, vou colocar ele como sedento por sangue. Vou colocar ele como veterano também, abençoado. Tem também as novas características que deixam meio que um NPC bem doido. Tipo, por exemplo, esse coração, deixa eu ver aqui o nome, super batimento cardíaco. Ele deixa como se o NPC começasse a mandar aquela força, essa força aqui, ó. Deixa eu ver, poderes, aqui. A força ela joga a pessoa para longe, ó. E o poder desse batimento cardíaco é isso, é você pegar aqui e ficar jogando essa força sem parar, tipo, de forma espontânea. Uma das características que eu não gostei, que me deu muito problema, foi a característica nova que também lançou, aqui, deixa eu colocar aqui. Vou até colocar nesse ratinho só para usar como experimento, essa característica de moinhos. Assim, eu gosto das novas características porque elas dão novos poderes. Só que eu percebi que com o tempo essas novas características elas estão tipo vindo de forma espontânea. Em vez de nós colocarmos, ela vem tipo um personagem. E isso tá sendo um pouco ruim em um NPC, tipo de uma aldeia. E tipo, por exemplo, esse em específico, ele é muito ruim para o desenvolvimento de um reino. Por quê? Porque aquele personagem que nasce com isso fica usando isso aqui, ó. Deixa eu chegar perto. Aí, ele fica matando todo mundo que vê pela frente. Ele é tipo um moinho, ele puxa. É tipo como se fosse a força de Star Wars puxando aqueles personagens e até matar eles. E ele não consegue tipo atacar você, é muito difícil. Então é algo realmente muito chato para o desenvolvimento de uma civilização, porque eu não consigo desenvolver a civilização com essa característica. Ó, começou uma nova era. Olha, está de noite. Deixa eu ver aqui, é a era da noite ou é das trevas? Das trevas. Tem a era também da lua. Deixa eu ver, a era das trevas. Era das trevas. Será um tempo de grande escuridão, onde o mundo estará escondido em um véu de sombras que parece engolir as luzes da esperança. Criaturas imundas vão se esconder no escuro. Reza por um descuido, enquanto as sombras vão causar pesadelos e ilusões e podem até levar alguns à loucura. Eu acho que é nessa era que aquele evento de pessoas estão ficando loucas, ou a loucura foi no reino em tal reino e deixou uns 10 NPCs loucos. Eu acho que é aí que começa essa coisa de NPC. Ó, começou uma guerra agora, o exército tá... Guerra Red Conquiste Grand Udo. Deixa eu olhar aqui. Ixi, tá invisível, é? Deixa eu olhar aqui ele. Ah, tá dormindo. Deixa eu pegar aqui por enquanto. Deixa eu ver as novas coisas. Ah, pessoal, eu me esqueci de mostrar pra vocês também os novos... Deixa eu pegar aqui. Tá travando um pouco. As novas torres. A torre, ela voltou a ser eu não sei, tipo, quando vocês começaram a jogar, mas antigamente a torre, ela tinha
a mesma arte, a Torre de Fogo tinha a mesma arte que tem... Oxi, não pegou? A mesma arte que tem agora, só que, é claro, bem melhor do que essa. E também os demônios, eles estão com uma nova arte. Assim, eu gostei muito dessa arte porque trouxe uma cara mais de demônios. Eles tinham uma cara meio besta, ao meu ver, e deu uma cara mais nova a eles. Então eu gostei muito, e eles também são bem fortes, e eles queimam tudo sem parar. Antigamente só queimava um pouquinho. Hoje, também com a nova arte do fogo, também eu percebo que vocês perceberam, tem uma nova arte e melhorou pra caramba a animação do fogo, porque parece ser bem mais realista. Tipo, neste exato momento, quando a casa do coitado está queimando ali, tipo, eita, estão se matando. Ah, me esqueci também de dizer uma coisa, é que os NPCs, eles agora têm meio que a função de atacar qualquer criatura maligna. Por exemplo, esses NPCs agora, eles vão ficar vindo sem parar para tentar matar essa torre, destruir essa torre demoníaca e matar todos os demônios. Só que os demônios estão muito apelões. Antigamente os demônios eram um pouco mais fracos. Hoje em dia os demônios estão bem mais fortes. Outra animação e arte também que também veio. Deixa eu tentar aqui, colocar aqui. Eita, merda. Fiz besteira aqui. Deixa eu colocar aqui, eu acho que vocês estão conseguindo ver mesmo estando à noite. Cadê? Aqui. Torre de Gelo, ela também tem uma nova animação. E também os NPCs de gelo que vocês estão vendo, meu amigo, ficou perfeito. Antigamente os NPCs das criaturas de gelo não mostravam, tipo, parecendo umas criaturas realmente, tipo, não que sejam do mal, só que criaturas bem mais fortes, bem mais bonitas, assim, na parte do design dela. Ela melhorou pra caramba. Tipo, por exemplo, essa aqui, tipo, eles parecem realmente que estão vestindo meio que uma armadura de gelo, e eles realmente dão um aspecto de uma criatura de gelo forte. Antes, tipo, havia uma criatura de gelo, sim, só que parecia uma criatura de gelo com cabelo, ficava meio estranho. O aspecto da arte, pra mim não me agradava muito. A mesma coisa dos demônios, só que pra mim os dos demônios estavam bem mais bonitos do que das criaturas de gelo. Porque dos demônios ainda apareciam demônios, tipo, fortes. As criaturas de gelo não. Tipo, não tinha um aspecto muito bonito comparado com os dos demônios. Os dos demônios também melhoraram. Só que eu não vou mentir que eu preferia uma mistura entre essa nova arte e a arte antiga dos demônios. Porque eu não vou mentir que o design dos demônios de antigamente eu achei bonito. Então é isso aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o Império Zahard. Ele perdeu uma parte do seu território. Eu vou até ajudar ele aqui. Deixa eu colocar aqui Fashion Spawn para spawnar um bocado de humanos. Spawnar muitos humanos aqui. E todos aqueles humanos que nascem de forma milagrosa, eles antes de nascer, eles soltam esse tipo de luz. Meio que para mostrar que foi meio algo sobrenatural. Parece que o reino Gray está com bem menos pessoas, porque também eu coloquei. Deixa eu ver aqui o nome da guerra. Green Udo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o rei daqui. O rei, ele é rápido, ele tem o dente de ouro, ele é sábio e ele também nasceu milagrosamente. Então é um dos primeiros NPCs a aparecer. Nossa, o rei aqui dos elfos é um matador de reis. Ele é sábio, ele é um gênio, ele tem uma grande vida, uma vida muito longa. Provavelmente os elfos, pelo que eu já percebi, eles nascem diretamente assim como crianças da lua. Deixa eu olhar outro elfo aqui, por exemplo. Deixa eu pegar essa criança aqui. Sim, então realmente os elfos, a característica criança da lua é uma característica focada para os elfos. Tem outras características aqui também, a qual eu estava olhando. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu entrar. Cadê? Onde é que fica a parte de características? Ah, me lembrei, aqui. Deixa eu olhar aqui. Tem essa característica criança da noite. Consegue ver melhor durante a noite do que do dia.
ele dá um bônus apenas na Era das Trevas. Estamos na Era das Trevas, então uma pessoa com essa característica, ela terá um bônus de dano, mais 5 de dano, mais 5 de velocidade, mais 5 de ataque crítico, não, de velocidade de ataque, de dano crítico, mais 3%, e de guerra 3%. Então ela vai ser um melhor estrategista, um melhor, tipo, se ela for um militar, um guerreiro, ela vai ter essas vantagens. Então, pessoal, vamos ver. Eita, estão atacando o rei? Ah, não. Eu achei por conta do dano que eles criam. Deixa eu até tirar essa força aqui, esse coração acelerado, eu acho que é o nome assim. Super batimento cardíaco, porque é desvantagem tirando quando está em guerra, que ele pode atacar e jogar os seus inimigos para longe, enquanto ele, em vez de ficar tomando aquele dano crítico, tipo, por exemplo, quando estiver encurralado. Caranguejeiro, ano 39, vai demorar muito para a próxima era, 504 dias. Não, 504 luas. Deixa eu aumentar aqui a velocidade. Parece que o Império Zahard, mesmo com uma maior quantidade de pessoas, está perdendo um pouco do seu território. Parece que, os líderes do reino do... Eu me esqueci o nome do reino. Green estão ganhando. O Império Zahard parece que está perdendo grande parte do seu exército. E eu acho que eu vou equilibrar essa batalha colocando aldeões zangados. Porque agora os aldeões, já que eles fazem tipo uma grande parcela, vou até jogar aqui uns aqui para lutar. Eles vão tomar a parte perdida do reino do Império Zahard. Deixa eu jogar aqui. O imperador tá lutando, tá havendo a guerra aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo, porque eu não estou ouvindo por conta do jogo, que eu tô no microfone, aí não dá pra eu ouvir. Deixa eu olhar aqui, eles estão aqui derramando. Ah, caiu um meteoro aqui. Agora tem adamantio. Deixa eu olhar aqui. Nossa, travou aqui. Parece que o reino Green vai perder. Deixa eu tirar o aldeões zangados e parece que o reino do Império Zahard está ganhando. Vou olhar aqui os filhos dele, né? Só tem um filho, o qual pegou sedento por sangue e pegou sortudo dele, já que ele tem uma gama de características. E também os efeitos. Deixa eu me lembrar aqui o que eu ia falar dos efeitos, porque é muita coisa que tem nessa nova atualização. Deixa eu mudar a era para a era da chuva, das lágrimas, onde vai chover sem parar. Assim, não traz nenhum dano específico, apenas começa a chover sem parar. Nossa, deu uma travada aqui. Deixa eu olhar aqui. Cadê o que eu ia ver mesmo? Me esqueci o que eu ia ver. Que droga. Nossa, o que é Ah, tá. A torre ainda tá viva. Deixa eu colocar umas criaturas de gelo contra a torre. Será que elas vão vencer? Deixa eu olhar. Parece que não. Perdeu. O Green ainda tá vivo. Deixa eu ver. O Império Élfico, ele também se expandiu pra caramba. Destruiu aquele outro Império Élfico. Agora só tem um Império Élfico vivo. Ele tá com quantos anos? Deixa eu olhar aqui. Oxi, aqui, 60 anos. É porque eu tô acostumado a ver naquela parte de baixo. 60 anos, idade biológica dessa criatura. Os filhos dele pegou a característica de noturno. Na verdade não, né? Porque já tem 10 anos, por 15 anos, e ele ainda parece uma criança. Deixa eu olhar aqui. Só isso mesmo. Então, pessoal, acho que ficou o vídeo muito longo. Eu vou fazer uma segunda parte mostrando as coisas. Provavelmente mando também hoje ou amanhã. Então, pessoal, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem seu like, compartilhem, inscrevam-se. E não esqueçam vocês de
colocarem seus comentários. Seus comentários são muito importantes, principalmente para trazer informações. Vou fazer um vídeo mostrando todas as novas características, um vídeo curto de 6, 7 minutos, e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, falem. Entrem no grupo do Discord e do WhatsApp do canal. A comunidade do canal ela é grande, vasta e ela está crescendo ainda mais, então você vai ter todo tipo de conteúdo para conversar, várias artes, vários mods. Tem um grupo novo na comunidade do WhatsApp que é o Worldbox Mods, liderado pela Grish, onde ela traz as informações dos novos mods dela, né? E também junto ao Loctus, que é o artista que sempre traz artes fantásticas, também o As Cosmic, junto também ao Duke. Então esse pessoal todo, muito conhecido pela comunidade, vai estar lá. Então se você quiser conversar, está aberto para vocês, o link vai estar na descrição e vou ver se coloco no comentário fixado também para meio que facilitar a vida de vocês. Então muito obrigado a todos. Se vocês querem ter novas informações sobre as próximas atualizações, inscreva-se no canal, pois eu trago sempre na comunidade do próprio YouTube que ele permite. Então muito obrigado a todos e valeu! Trarei parte 2, é claro.